Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Nábile. Você já se imaginou aí vivendo de renda, né? Acordar de manhã e saber ali que o dinheiro trabalhou por você enquanto você dormia? Parece até um sonho, né? Mas e se eu te disser que a maioria das pessoas que busca esse sonho está olhando para o lugar errado? Muitos investidores costumam focar, né, em acumular um número mágico, né? 1 milhão, chegar ali na marca dos 5 milhões, 10 milhões de reais investidos. Mas o que acontece quando se chega nessa marca de investimentos tão grandes, né? Você começa ali a cortar essas árvores que te trazem rendimento, né, para vender a madeira. Como é que funciona isso, né? E quando essa madeira acabar, ou seja, aquele patrimônio que você acumulou, né? A verdade, gente, é que o tamanho, né, do seu patrimônio, ou seja, o seu pomar ali de investimentos, pode ser uma grande armadilha para o seu próprio ego. E você pode estar se perguntando, mas por que que ela está falando de árvore, de pomar, de patrimônio? O que que tem a ver uma coisa com outra? Calma, gente, que eu vou explicar tudo aqui para vocês, tá? O pomar e as árvores é somente aí uma maneira de explicar para vocês aqui o que eu vou falar nesse vídeo. E no vídeo de hoje, a gente vai virar essa chave, inspirada aqui na sabedoria de grandes investidores, tá? Eu vou te mostrar como transformar os investimentos que você tem em um pomar próspero que vai te trazer aí rentabilidade, tá? Para o resto da vida. Então, o mais importante é como viver dos frutos que esse dinheiro vai te proporcionar, sem nunca precisar cortar aquela fonte de investimento que são as árvores. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, verifica se você já é inscrito no canal. Se esse vídeo te agregar algum conhecimento também, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu faço aqui toda semana. Compartilho minha carteira de investimentos. E vamos lá então falar sobre essas árvores aí que vão te trazer muitos frutos. Então vamos começar fazendo essa analogia, né, para clarear tudo aqui para vocês. Pensa que cada real que você investe, né, é como se fosse uma semente que você planta ou que você já plantou, se você já vem investindo aí há alguns anos. Então, o seu objetivo como fazendeiro, por exemplo, não é plantar o máximo de árvores para depois cortar e vender aquela madeira. O seu objetivo é ter um pomar grande e bem produtivo, que os frutos que ele gera sejam suficientes para você e para alimentar sua família também para sempre. Então, quando você compra uma ação, você está comprando uma empresa sólida, você não está comprando um pedaço de papel, você está plantando uma árvore que vai te dar frutos, e esses frutos a gente chama aqui de dividendos. E você está plantando uma árvore que vai te dar frutos, ou seja, dividendos por décadas. E quando um fundo imobiliário, por exemplo, paga os aluguéis, são frutos das suas árvores imobiliárias, chegando aí na sua mesa todos os meses. Então, o erro fatal que muitos cometem é olhar para o tamanho do pomar, né? Ou seja, o tamanho do teu patrimônio e pensar, nossa, as minhas árvores valem mais de 100 mil reais. E aí, o primeiro sinal de seca, ou seja, a crise que pode acontecer, quando as árvores parecem que elas são menos valiosas, então o teu patrimônio ali pode oscilar e vai oscilar se você principalmente investe em renda variável. O investidor entra em pânico, ele corta todas as árvores, né, para vender a madeira e ter ali o seu sustento. Então, ele não entendeu que o que importa não é o valor, né, das árvores, mas quantos frutos essas árvores produzem todos os meses. E uma árvore frutífera pode até valer menos no inverno, né? Mas se ela é saudável e bem cuidada, ela vai voltar a dar frutos na próxima estação. Então, investidor inteligente, ele sabe disso e usa esses períodos de inverno do mercado para plantar mais árvores a preços menores e assim conseguir adquirir aí muitos frutos. E aqui nesse ponto que a gente precisa fazer uma distinção crucial aqui para você. Existe o
fazendeiro e também existe o madeireiro. Existem esses 2 tipos de investidores, tá? Nenhum dos 2 está necessariamente errado, mas eles jogam jogos diferentes com regras diferentes também. O madeireiro, ele pode ser considerado aquele cara que é especulador, o investidor. Ele quer plantar uma árvore barata e cortá-la quando ela estiver cara. Então, ele está focado no preço médio da madeira, ele quer plantar por 10 e cortar e vender por 15, né? Então é um jogo de alto risco que exige sim muito conhecimento sobre o mercado de madeira e também um controle emocional aí avançado, tá? Então a maioria perde dinheiro nesse ponto aqui. Já o fazendeiro de verdade, ele é aquele que busca independência financeira. Então ele joga o jogo dos frutos, se é que vocês me entendem. Então ele não se importa se a árvore que ele plantou a 10 agora está valendo 8 ou se ela vai valer 12 no mercado da madeira. O que ele quer saber de verdade, né, dessa árvore é se ela continua dando frutos saborosos, né? Então, se ela é produtiva ou se o solo onde ela está plantada é fértil e tem futuro para continuar distribuindo muito mais frutos. E quando você entende isso, você para de sofrer com as secas na bolsa, né? Na verdade, você começa até a gostar dos períodos de seca, dos períodos de crise na bolsa, porque se uma árvore boa está sendo oferecida no mercado por um preço melhor, o que você faz? Você compra, né? Você planta mais árvores, então você compra mais ações de boas empresas, pagando um preço muito abaixo do mercado, porque isso significa que o potencial de você colher frutos no futuro será ainda maior. E o investidor fazendeiro, ele já sabe que algumas estações são melhores que outras, né? Mas ele nunca corta as melhores árvores só porque o inverno chegou. Ele sabe que a primavera sempre volta com novos frutos e multiplicando dividendos. Então, o foco no tamanho do pomar para nós investidores é uma armadilha aí para o seu próprio ego, né? É querer ter o maior terreno para mostrar para os vizinhos, para às vezes tentar aí se sentir o fazendeiro mais rico da região, mas a riqueza ela não está no tamanho do terreno, ela está assim na abundância dos dividendos ou dos frutos que aquele pomar oferece, né, que ele proporciona. Essa é a abundância daquele pomar, né, que vem dos frutos da colheita constante. E se você parar para pensar um pouquinho e refletir, você vai pensar nisso que eu tô te falando. O que que te dá mais segurança? Ter um terreno gigante que você precisa ir vendendo aos poucos ali um pedaço, né, para se sustentar ao longo dos anos, né, vendo a propriedade diminuir a cada mês, ou ter um pomar menor, mas tão produtivo que você colhe ali 5.000 frutos todos os meses sem precisar vender nem um palmo da sua terra. O que que você acha que realmente faz mais sentido? E isso é o que te impede muitas vezes de cortar tudo na primeira seca, te dá confiança para continuar plantando mês a mês, ou seja, aportando mês a mês aí sem cessar. E o verdadeiro investidor fazendeiro, ele sabe que não importa se o vizinho tem um terreno maior, né? O que importa é que o seu pomar realmente te alimenta, te dá segurança e ainda sobra frutos para plantar novas árvores e assim continuar o ciclo de reinvestimento aí mês a mês. Essa é a verdadeira riqueza, a capacidade de sustentar e ainda crescer sem nunca destruir tudo aquilo que você construiu ao longo dos anos. Então, a partir de hoje, a melhor coisa que você pode fazer é não ficar se perguntando qual é o tamanho do meu terreno, qual é o tamanho do meu patrimônio. Gente, isso pouco importa, tá? Para de se perguntar e de se fazer esse tipo de questionamento. Começa a se perguntar quantos frutos o meu pomar me dá por mês. Isso é muito mais importante. Plante as suas árvores, cuide bem dos seus investimentos, viva da colheita que esse pomar, ou seja, esses dividendos te proporcionam
retornam todos os meses. Com certeza isso vai te trazer muito alívio e muito mais clareza na sua jornada dos investimentos. E essa, com certeza, é a verdadeira estrada para a sua independência financeira. Não é sobre acumular terra para você nem usar, é sobre construir um pomar que te alimenta para o resto da vida e que ainda assim deixa sementes, né, para as próximas gerações. E lembre-se, um bom investidor fazendeiro aí nunca corta as suas melhores árvores. Ele as protege, nutre e quando elas ficam velhas, ele já plantou outras para substituí-las. E essa é a mentalidade da riqueza verdadeira. Essa foi uma reflexão um pouco diferente que eu quis trazer aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trago clareza aí para vocês. E se você ficou até o final do vídeo, obrigado por assistir, obrigado pela sua atenção. A gente se vê até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!